O governo de São Paulo avalia a possibilidade de retroceder no plano de flexibilização após o aumento dos casos do coronavírus no estado. Enquanto isso, a Anvisa e o governador João Dória se desentendem sobre a autorização para a Coronavac no Brasil. E sobre esse cenário, gentilmente nos atende o médico infectologista, consultor aqui da Jovem Pan, Dr. Davi Wipp, que é um dos integrantes do Centro de Contingência contra o Coronavírus do governo de São Paulo. Doutor Davi, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como é que vai? Muito bem, obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Doutor Davi, afinal, há ou não há uma segunda onda? O senhor acha que essas medidas de restrição de circulação precisam voltar a ser adotadas? Ou seja, o Brasil, no caso aqui, São Paulo, claro, precisa retroceder em relação a essas medidas, na sua visão? Eu acho que essa história de primeira e segunda onda, neste momento no Brasil e São Paulo, é algo de semântica, né? O que está acontecendo, especialmente no estado de São Paulo? Nós tivemos um número de queda vigoroso no número de casos de infectados e de óbitos. E agora, especialmente nas últimas 2 semanas, ocorreu um aumento especialmente naquilo que nós estamos vendo até agora, da classe A e B. São pessoas que estavam isoladas e que voltaram às atividades normais, principalmente festas. Eu me refiro muito aos jovens. Os jovens voltaram, foram às festas, se contaminaram e agora contaminam pais e avós. Então, este cenário ele é atual, mas há, claro, uma preocupação, a semelhança do que aconteceu no começo da pandemia, de nós entendermos se, na sequência, a comunidade como um todo vai ser contaminada. Doutor Davi Wipp, agora quem faz a pergunta para o senhor é Paulo Figueiredo. Oi, Paulo. Bom dia, doutor. Doutor, problemas com a indústria farmacêutica mundial no mundo não são exatamente novidade, né? Nos Estados Unidos são comuns processos bilionários envolvendo fraudes e erros com drogas. Essas vacinas estão sendo feitas meio que às pressas, até com razão, dada a gravidade da pandemia. Ontem se tornou público, né, um erro no estudo da vacina da AstraZeneca. Será que não é legítimo o temor da população em relação a essas vacinas, principalmente em relação à possibilidade da obrigatoriedade? Eu não acho, não. Primeiro, na minha opinião, vacina é dever do Estado e direito do cidadão. Você não precisa obrigar, é um direito nosso ter a vacina e é um dever do Estado oferecer. Segundo, vacina, as vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil por alguns dos principais institutos do mundo, como o Instituto Butantan, Fiocruz, as grandes universidades brasileiras. Então, no momento que a pesquisa for entendida como definitiva em suas fases, agora nós estamos falando da fase 3, no início da fase 3, e aprovada pelo órgão regulador, a Anvisa, nós teremos uma vacina eficaz e segura. Durante o processo de pesquisa, você tem contratempos, para isso que servem os pesquisadores, para isso que servem as auditorias internacionais independentes. Quando isso ocorre, você para, vê o que está vendo e qual o próximo caminho. Mas eu acredito que os resultados das vacinas brasileiras que estão sendo pesquisadas no Brasil e no mundo, elas vão ser otimistas, vão ser importantes, mas precisam de tempo, como tudo em ciência. Dr. Davi Wipp, qual a opinião do senhor sobre a fala do governador de São Paulo, João Dória, com relação à vacina ser aplicada no Brasil, mesmo sem aprovação da Anvisa, desde que aprovada em outro país que também está testando a Coronavac? Eu tenho uma opinião claríssima e eu respeito o Pacto Federativo. O Pacto Federativo diz o seguinte: cabe ao governo federal a política de vacinação, bem como o financiamento. Nós temos um programa nacional de imunização que ele é aplaudido no mundo inteiro e ele é tradicional, nós temos experiência nisso. Cabe aos governos a governança, que é isto. O Ministério compra as vacinas, sejam elas quais forem, distribui para os governos estaduais, que treinam e distribuem as vacinas para os municípios, e os municípios aplicam. Nós temos um órgão regulador que avisa. Isso está sendo observado pelo mundo inteiro. O mundo aguarda essas vacinas. Então, vamos esperar os acontecimentos. E uma coisa que eu quero dizer a vocês, nós todos estamos muito ansiosos para termos a vacina.
Muitas vezes a ciência não responde à nossa ansiedade. Aquela pergunta anterior, se as vacinas estão sendo feitas com muita pressa, não acredito. Elas estão obedecendo rigorosamente aquilo que foi planejado. Doutor Davi Wip, agora a pergunta de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Doutor Davi, muito bom dia. O Comitê Gestor da Pandemia no Estado de São Paulo recomendou a adoção de medidas de restrição à luz da alta na incidência de contágio e no número de internações. A principal preocupação parece ser o lazer noturno. O governo paulista optou por retardar a adoção das medidas para segunda-feira, um dia depois da eleição municipal. Não teria sido o caso de antecipar ao invés de retardar? Nós temos um plano muito bem definido. O plano de São Paulo é muito bom. Ele tem duas possibilidades, ele vai e volta. Como ele pode progredir, nós progredimos em algumas cidades para a fase verde. Ele pode regredir. E a data para isso acontecer na próxima segunda-feira. O que nós sugerimos ao governador no começo desta semana, que não ocorresse qualquer tipo de progressão de fase, que aguardasse os números. Houve um problema, Josias, sério, que os números do Ministério da Saúde, eles tiveram dificuldades, o sistema teve dificuldades. Então, durante essas 2 últimas semanas, a interpretação dos dados foi muito difícil. O que nós soubemos, na verdade, foi aquilo que depende de São Paulo, o número de internados. E realmente, o número de internados na semana anterior aumentou em 17% e nesta semana 18%. O que quer dizer, seguramente, que aumentou o número de infectados e aumentou também a transmissibilidade de pessoa a pessoa. Nós não temos dúvida. Agora, as medidas serão seguramente tomadas no momento que for adequado. O comitê ele se reúne regularmente, às terças-feiras, e fica em comunicação constante 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós vamos continuar subsidiando de uma forma totalmente independente o secretário de Estado de Saúde e o governador do Estado. Doutor Davi Wip, é um caso que está com o Supremo. O senhor acha que o Supremo, ou em relação a essa decisão, o senhor acha que o governo federal deveria ser obrigado a apresentar um plano de vacinação contra a Covid já dentro de 30 dias ou ainda é cedo? Olha, nós todos temos que ter planos. Tiago, vou te dizer uma coisa, como funciona isso, para ver que não é tão simples. A partir do momento que você tem uma vacina aprovada, você precisa de toda a logística. A logística inclui a hierarquização de quem vai tomar essa vacina em primeiro lugar. Então, vão ser as populações mais expostas, profissionais da saúde, segurança e educação. Na sequência, as pessoas mais vulneráveis, idosos com comorbidades. Você resolve isso. Na sequência, você precisa dos insumos para aplicar vacinas. Agulhas e seringas, que eu estou falando de múltiplos de 7 bilhões de pessoas. Na sequência, você precisa da distribuição dessa vacina, uma logística importante para todo o país, incluindo aquelas vacinas que precisam de cadeia de frio mais exuberante, menos de 70 graus. Então, é fundamental que você tenha esse plano sendo elaborado imediatamente. Eu não sei a data, se é um mês, são 2 meses, a data que isso vai ser necessário, mas que nós precisamos de um plano e que esse plano precisa estar andando para que assim que nós tivermos a vacina, nós possamos imediatamente colocá-la em uso no Brasil inteiro. Eu até fiz uma analogia, nós ajudamos muito o Tribunal Superior Eleitoral no projeto sanitário. E nas reuniões, uma das coisas que foram difíceis, além de distribuir urnas para 5.560 municípios, o Supremo teve que distribuir seringa, teve que distribuir a proteção facial, teve que distribuir máscaras e álcool em gel para o Brasil inteiro, e conseguiu. Então, logística nós temos. Nós precisamos de um plano adequado para esse momento. Doutor Davi, mais uma pergunta de Paulo Figueiredo. Paulo? Não tem mais perguntas. Não tem? Ok. Então, o Josias faz mais uma questão. Josias. Doutor Davi, eu queria aproveitar a sua experiência para ter uma ideia de quanto tempo nós vamos levar
para imunizar a população brasileira? Estamos falando aí de várias vacinas, não se sabe quantas o Brasil conseguirá adquirir a tempo, mas o senhor imagina, a partir da observação que faz dos fatos, que nós estaremos livres ou imunizados contra esse vírus no final de 2021? Vamos entrar em 2022? Qual é a sua previsão? Eu vou me arriscar, né? São chutes, porque nós não temos essa previsão. Eu entendo que será possível nós iniciarmos isso no primeiro trimestre de 2021. E às vezes eu quero dizer também uma coisa que eu acho importante. Qual é a vacina boa? A vacina boa é aquela que dá certo, né? E nós, brasileiros, precisaremos de todas as vacinas disponíveis. A partir do momento que você tem um eventual início, que eu imagino que possa ser o primeiro trimestre de março, nós precisaríamos do ano de 2021, pelo menos o ano de 2021, para nós conseguirmos vacinar a população, a maior população possível do Brasil. Eu também vejo que a aplicação dessa vacina, ela tem em vigor a mesma estratégia da vacinação da gripe, por conta que são infecções de vias respiratórias superiores e que você tem um período onde você disponibiliza e um período do ano onde você aplica. Nós conseguimos fazer isso no Brasil inteiro, claro que com muito menos apreensão, com muito menos pressa, todos os anos, a partir do mês de março, abril e até o final do ano, nós vacinamos aqueles que estão elencados para a vacina da gripe. Não tenho dúvidas que esta vacina do coronavírus vai enfrentar mais dificuldades e as demandas são muito maiores. Mas eu acho que tem que haver um esforço nacional, é uma emergência sanitária mundial e nós temos que fazer isso da melhor forma possível no tempo mais rápido. Ok, doutor Davi Wippe, infectologista, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores. Bom fim de semana, um abraço. Muito obrigado, bom dia.